Nosso Deus é poderoso, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em teu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso. Aleluia! O nome do Senhor é poderoso. O nome do Senhor é o nome de vitória. O nome do Senhor é aquele que dá vida. O nome do Senhor é aquele que transforma. Antes de nós orarmos, eu queria agradecer à igreja. Estiveram orando por mim, pela Cida. Na semana passada estávamos lá em São José do Calçado, uma igreja com 30 membros. No sábado tivemos o culto de aniversário da igreja, 47 anos de reorganizada. A igreja tem mais de 80. E no sábado foi algo surpreendente, tivemos quase 80 pessoas no culto. No domingo pela manhã tivemos cerca de 25. E no domingo à tarde caiu um temporal e ficamos sem energia de 3 da tarde até a hora que eu encerrei o culto, 9 da noite. Tivemos 21 pessoas no culto da noite, porque lá, irmãos, é morro e barro. Fiquei com o carro atolado. A Cida é craque em empurrar carro. Se vocês precisarem de alguém, ela é boa nisso, irmãos. Ela é boa nisso. E estamos com o coração voltados para aquela cidade. E estamos desejosos de voltar com um grupo lá, de membros da nossa igreja, para fazer um trabalho com crianças, com as Déboras e com embaixadores do rei. Tivemos lá a visão de uma cidade muito católica. Muito católica. Os irmãos teriam uma ideia. Quando um membro da família se converte a Jesus, se ela é católica, ela é repudiada pela família. A família para de falar e até expulsa de casa. Os irmãos teriam uma ideia. Mas foi um trabalho magnífico. Tivemos 4 decisões. Louvado seja o nome do Senhor. E a prova de que o Evangelho está colhendo frutos em todo lugar. É o ano da colheita na PIB. E nós vamos espalhar essa colheita em outros lugares. Você crê nisso? Glória a Deus. Feche os seus olhos, meu irmão. Feche os seus olhos. Eu não sei como você saiu de casa. Eu não sei o que tem te preocupado. Mas eu sei que você poderá voltar muito mais forte do que quando saiu. Muito mais entusiasmado de quando saiu de sua casa hoje. Vamos orar. Senhor, esta casa é tua. Nós somos teus filhos. Nós somos teus servos. Senhor, nós somos imperfeitos e tu és perfeito. E ainda assim recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Ó Pai, tu és poderoso e atenta ainda para as nossas necessidades. Louvado seja o teu nome por tudo que tens feito a cada um de nós. Sabe, Pai, acordar hoje já foi um milagre. Estar aqui é um outro milagre. Mas se eu posso te pedir um outro milagre, é que sejamos tomados de maneira muito eficiente e poderosa pelo teu Espírito que já habita em nós. Mas como Paulo diz, não entristeçais o Espírito, mas enchei-vos dele. Ele habita em nós, mas nós precisamos da liberdade para que Ele fale, para que Ele nos use e que sejamos ouvintes pelo Espírito Santo esta manhã. Pai, eu não sei as necessidades dos meus irmãos, os irmãos não sabem as minhas necessidades, mas eu sei de algo: tu preenche todas as necessidades. Quantos exemplos temos na tua palavra de que mesmo sem as pessoas expressarem, o Mestre revelava o que estavam pensando.
arrazoavam entre si sem Jesus, e Jesus dava a resposta. Pai, que nesta manhã saiamos com respostas das perguntas que não expressamos, mas pensamos, das nossas necessidades que não expressamos, mas Tu conheces. Seja com este culto, com a ceia, momento especial para a gente, mas também com a nossa lição na escola bíblica, com os ensaios, com os encontros deste dia, com o nosso encontro com família para o almoço, para um bate-papo. Senhor, que as nossas conversas sejam saudáveis e espirituais. Que o nosso tratar seja numa condução ou num Uber, ou numa condução particular, seja com algo que engrandeça o Teu nome. Eu quero te pedir ainda, Pai, que caia por terra tudo aquilo que não é da Tua vontade em nós, todo o intento do inimigo, todo o planejamento humano que às vezes nós damos permissão a forças negativas. E eu quero te pedir hoje que a gente possa sentir a Tua presença de maneira muito especial. Eu quero te pedir ainda pelo Lucas, Pai, operou ontem, botando 28 parafusos na coluna. Esse menino de 21 anos de idade, que desde os 14 tem passado por lutas com a sua mãe Elisene, com o Carlos, o pai, como também a irmã Letícia. Eu posso e tenho pedido por tanta gente, mas hoje de maneira especial eu quero colocar o Lucas e a família dele nas Tuas mãos. A cirurgia acabou ontem à noite, ainda sob o efeito da anestesia. Mas eu quero, Pai, te pedir que visite o Lucas e que seja ele anestesiado pelo Espírito Santo. Cuida da mãe, do pai, da irmã, dos médicos, de toda a equipe que está cuidando dele. E eu te peço ainda, Pai, me use como canal da Tua palavra aos meus irmãos nesta manhã. Que eu não fale nada, nenhuma palavra de mim, mas pelo Teu Espírito Santo. Seja com os irmãos em casa assistindo pela internet, quem sabe até num hospital, quem sabe em outros lugares, mas que o Teu Espírito visite, como fez com Paulo e Silas naquela prisão. Eu te suplico tudo isso, confiado e agradecido no nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, eu queria pedir a você que cumprimentasse os nossos irmãos que estão do lado. Aqueles que estão nos visitando, que não é membro da igreja, levanta a mão. Quem não é membro da igreja, levanta a mão. Sejam bem-vindos. Deus abençoe. Cumprimente aí no banco de trás, no banco da frente. Se desloque, meu irmão. Se desloque e fale com alguém. Você pode se sentar e vamos ouvir a Marta Tadeu. Marta vai estar louvando ao Senhor. Você pode se sentar, meu irmão. E certo estou que Deus está recebendo tudo quanto nós estamos fazendo nesta manhã, em adoração, em louvor, em glória ao nome do Senhor. Bom dia, igreja. O louvor que estaremos prestando ao Senhor fala sobre o caminhar nosso, que muitas vezes a gente pensa que vai cair, que não vai conseguir se levantar, mas em nome do Senhor Jesus receba essa palavra. Ainda que você caia, que a mão de Deus te levante, que a graça poderosa do Senhor te alcance nessa manhã. Amém. Teus planos, mas aceito
Não conheço os teus caminhos, mas confio. Tua vontade é boa, tão perfeita e agradável. E eu sou tão pequeno, ansioso e preocupado. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcançar. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcançar. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, teus planos, mas aceito. Não conheço os teus caminhos, mas confio. Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E eu sou tão pequeno, ansioso e preocupado. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcançar. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcançar. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, se eu cair, a mão do Senhor sustenta. Se eu ando, a mão do Senhor sustenta. Se eu estou de pé, é porque a mão do Senhor nos sustenta. Aleluia.
Por amor, Cristo cumpriu sua missão. Vamos ficar em pé e vamos ler esse texto de Salmo 56, 12. Quero convidar você a ler comigo em uníssono, já está aqui no telão para você, e nós vamos declarar juntos esse salmo tão lindo. Vamos juntos? Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus, a ti apresentarei minhas ofertas de gratidão. Irmãos, por vezes a gente não dá muita ênfase à questão dos dízimos e das ofertas, ficamos um tanto receosos da palavra, mas é bíblico. E eu quero convidar você a viver isso na essência e na espiritualidade, na gratidão. Quando a gente lê que por amor Cristo cumpriu sua missão, a nossa missão como membros é dizimar, é ofertar, é sustentar a obra local. E eu louvo a Deus pela vida de todos os que têm permitido a obra avançar, em todos os sentidos, na compra de equipamentos, na manutenção da obra, e isso é altamente relevante. Eu quero desafiar você a cumprir os votos de que quando nos convertemos, nós declaramos, olha, vou fazer, e às vezes com muita dificuldade, a gente vai caindo, como diz a canção, né? A gente vai caindo com o foco que é dizimar. E esses dias uma pessoa me mandou um comprovante de dízimo. Pastor, para quem eu mando? E me impressionou, mandei isso para a Cris. A pessoa disse assim, pastor, desculpe, mas o valor é muito pequeno, porque é o que eu ganho. E a minha resposta foi, é como a viúva pobre, que depositou o que tinha. Eram centavos. E ela estava constrangida. E eu disse, quando nós somos fiéis no pouco, seremos fiéis no muito, porque Deus coloca na medida certa. E a segunda coisa que eu perguntei àquela irmã é o que você está precisando, porque a nossa igreja não deseja ver nenhum membro passando por dificuldade, sozinho, porque nós somos uma família PIB Santa Cruz. E eu louvo a Deus por isso. Nós vamos cantar, irmãos, é uma miscelânea de hinos, hino 169 do Inário, hino 168 do Inário, hino 499 do Inário. Está toda a composição, a letra estará sendo projetada no Data Show para que a gente possa juntos adorar. Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor. Achou-me na miséria, salvou-me com amor. Quem poderia demonstrar por mim amor tão singular? Oh, que amor glorioso, preço doloroso, Cristo lá na cruz por mim pagou. Sua imensa graça demonstrou. Ferido, abandonado, Jesus me socorreu, e segredou minha cheite, de agora em diante és meu. Tão meiga voz jamais ouvi, prazer maior jamais senti. Oh, que amor glorioso, preço doloroso, Cristo lá na cruz por mim pagou. Sua imensa graça demonstrou.
nos ama Jesus, por nós sofrer na cruz morrer. Cristo te ama, Cristo me ama, quanto nos ama Jesus. Foi ao Calvário por mim. Quem pode amar tanto assim? O que Ele fez ao mal desfez. Cristo te ama, Cristo me ama, quanto nos ama Jesus. Vamos cantar o refrão. Jesus me dá vitória, vitória completa. Buscou-me, comprou-me, com sangue remidou. De coração amou-me, da perdição salvou-me. Vitória me assegurou, Jesus meu Salvador. Jesus me dá vitória, vitória completa. Buscou-me, comprou-me, com sangue remidou. De coração amou-me, da perdição salvou-me. Vitória me assegurou. Amém? Glória a Deus, Jesus garantiu vitória. Nós vamos orar. Queria convidar o Jackson, recém-chegado à nossa igreja, e assim a gente vai conhecendo os membros que vão também chegando. E aqui é um pedido de oração pelo Felipe Carneiro. Felipe é um jovem que fez uma cirurgia, eu não o conheço, é um pedido. Tem 4 meses que ele fez a cirurgia, e na cirurgia houve complicações, e ele está internado. Felipe Carneiro, o Jackson também vai orar pela gratidão das ofertas, dos dízimos, e orar pelo Felipe Carneiro. Hoje nós temos, não sei se está presente, Mateus Soares Dantas Alves, está presente o Mateus, agora de manhã? Tá, vem cá, Mateus, está lá na galeria, ele vai vir e nós vamos orar também por ele. Não sei se a Priscila Nunes Valentim está presente. A Priscila, peço a vocês, atualizem o número de telefone na secretaria. Eu tenho mandado algumas mensagens e tenho voltado as minhas mensagens de feliz aniversário, até mesmo convencional. Não consegui ontem falar, por exemplo, com a irmã Olívia, fez aniversário ontem. Como ela não tinha o WhatsApp, tentei falar pelo convencional e não consegui. Nós vamos orar pela vida do Mateus. O Jackson vai estar orando também pela vida do Mateus. Felipe Carneiro, cirurgia, e Mateus aniversariando hoje. 22 anos? 23. Quase que acerto. Ficava no 22, rapaz, estava mais novo. Graça e paz, irmãos. Oremos. Senhor Jesus, nessa manhã queremos te agradecer, Pai.
Agradecer por essa oportunidade de entrar por essas portas, Senhor Jesus, se reunir como igreja diante da Tua presença, Senhor da glória. Queremos Te agradecer pelos os dízimos, pelas ofertas, Senhor, que o Seu povo tem ofertado, tem dizimado. Senhor da glória, eu quero Te pedir, continue abençoando a cada um dos Teus filhos, aqueles que não têm espécie, mas o desejo no coração arde, que o Senhor venha prover para que eles venham ofertar, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, o Senhor abre porta onde não tem porta, o Senhor é aquele que dá vitória para o Teu povo e ergue o necessitado. Senhor da glória, nós confiamos em Ti. Senhor da glória, também quero Te entregar a vida do Felipe Carneiro, Senhor. Tu és o Deus da cura, já está tudo liberado dentro da Tua palavra, Senhor Jesus. Tu falou: se cremos, veremos a glória do Senhor, e aquilo que o Senhor fez, nós faremos obras maiores, Senhor da glória, e é no Teu nome, Jesus, na autoridade do Teu Espírito Santo, aqui nessa manhã, reunido como igreja aqui nesse local, nós Te pedimos, Espírito Santo de Deus, Te suplicamos, visita o Felipe Carneiro nessa manhã. Eu não sei o que está acontecendo, qual é o quadro da sua doença, mas Tu és um Deus que dá vida, Tu és um Deus todo poderoso, Jesus. Tu és o Deus que traz a cura e faz a e traz um novo, Senhor Jesus. Deus, eu quero Te agradecer porque eu já vejo a vitória sobre a vida do Felipe Carneiro, Senhor da glória. Eu vou usar minha fé aqui nesse lugar, porque eu creio no meu Deus, eu creio nesse Deus que estamos orando aqui nessa manhã. Só eu estou orando, a Tua igreja está Te clamando e Te pedindo pela vida do Felipe, Deus. Então eu Te peço, Deus, que notícias venham ser boas, Senhor da glória, que o Felipe venha dar testemunho, Deus. Jesus, eu quero Te agradecer pela vida do Mateus, Pai. Senhor Jesus, mais um ano, mais uma primavera, Senhor da glória, o Senhor concede ao Teu filho. Pai, que ele continua sendo esse jovem dedicado à Tua palavra, ao Teu ensinamento, Senhor da glória. Quem olha para o Mateus, Senhor, consegue ver que ele é dedicado, Senhor Jesus, que ele é compromissado com o Teu reino, Senhor da glória. Deus, eu quero Te pedir nessa manhã, derrama as bênçãos espirituais, porque já está tudo liberado sobre a vida do Teu filho, que ele venha entender o propósito do Senhor, Deus, na vida dele, que ele venha se dedicar cada dia mais, Senhor da glória, que venha muito mais anos de vida, Pai, e que ele venha ser cheio do Teu Espírito, Pai amado, Pai querido, porque é isso que o Senhor quer nesses dias, Senhor da glória, que sejamos cheios do Teu Espírito, Senhor da glória, que ele venha transbordar, Senhor, que ele venha, Pai, alcançar vidas, Senhor da glória. Deus, eu Te agradeço por mais um ano que o Senhor concede a ele, Deus, de saúde, de vida, vigor, não só ele, mas toda a sua casa, a sua parentela. Deus, derrama uma bênção espiritual sobre a vida do Mateus nesse dia, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome, Jesus, nós oramos e Te agradecemos, amém. Amém, obrigado. Pode sentar, irmãos. Eu dei o nome do Mateus, eu deveria dar o nome de todos os outros, né? Perdão. A Cícera faz aniversário amanhã. Também temos a Cirleia de Souza Oliveira e a Josi Batista, aniversariante da semana. Eu peço desculpas de parar só no dia de hoje, mas fica a oração também para todos os aniversariantes desta semana. Aos poucos a gente vai ajustando esse nosso momento de gratidão pelas vidas. Amados, quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 6, e nós vamos ler alguns versos desta palavra e refletir um pouco sobre morrer para viver. E a palavra do Senhor nos diz assim, capítulo 6 de Romanos. Essa palavra eu espero que seja movida por Deus ao seu coração, à sua vida, aos seus propósitos. Diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo,
a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo de pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo ele, morreu para o pecado, uma vez por todos, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não nos dominará, porque vocês já estão não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Irmãos, Paulo escreve esta carta à igreja de Roma em um período que a igreja está vivendo alguns conflitos. E o grande conflito que a igreja enfrenta é justamente contra o pecado e de permitir o pecado dominar a própria igreja, ou seja, dando um jeitinho para que vários aspectos não fosse retirado do contexto que eles estavam vivendo. Mas eu quero afirmar a vocês que o desejo de Paulo, o desejo de Deus, o desejo do Espírito Santo, é que justamente nós vivamos para a glória de Deus com a nossa vida longe do pecado. E eu quero afirmar o que disse aqui na quarta-feira no culto, quando encerrei a série de mensagem Instrumentos de Deus. E já estamos preparando uma nova etapa e espero pós-carnaval iniciar uma nova etapa. Eu quero afirmar de que não podemos viver uma vida dúbia ou uma vida dupla, vivendo uma vida no contexto eclesiástico, ou seja, dentro da igreja com um comportamento, e ao sair daqui, viver um outro comportamento fora do princípio bíblico. Não podemos ter uma vida de graça com Deus e uma vida de pecado com o inimigo das nossas vidas. A responsabilidade que temos alcançados pela graça, e é isso que Paulo vai trazer, e é isso que eu desejo trazer a você nesta manhã, é que alcançados por esta graça, precisamos viver em santidade de vida, precisamos viver compromissados com Deus, compromissados com a palavra. A salvação é ato da graça, gerado pela fé em Cristo. E é este Cristo que morreu para que pudéssemos viver. E logo Paulo vai dizer que quando Cristo morreu pelo meu pecado, eu o aceitando pela graça, morro também para o pecado. Cristo alcança a nossa vida, para que, gerados pela fé, possamos agora viver o perdão dos nossos pecados. E Paulo vai declarar que uma vez salvo do pecado, alcançados pelo perdão que nós reconhecemos e pedimos a Ele, não devemos voltar à prática do pecado. Este pecado deve ser extirpado, deve ser
eliminado. E afirmo a você, meu irmão, que este é um embate que temos todos os dias, de dizer não à nossa própria carne. É isso que Paulo vai dizer. A igreja de Roma, ela vivia um contexto, inclusive com imoralidade na sua sociedade, e que estavam tentando fazer com que isto fosse normal na igreja. E Paulo vai dizer que não. Se nós nascemos com Cristo, morremos para o pecado, porque o poder de Cristo é vida, e não é uma vida simplesmente humana, mas uma vida espiritual, porque por causa do próprio pecado, o homem viverá no máximo 120 anos. A proposta bíblica, a proposta de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a igreja de Roma e para a nossa vida, é que a gente morra para o pecado. E eu quero afirmar, meu irmão, não tente fazer jeitinho com o pecado. A expressão comum que alguns têm usado, mas todo mundo faz, o tempo é outro, a nossa geração é outra. Não! A nossa geração deve ser uma geração pautada na palavra, na graça e no poder de Deus. E se esta palavra e esta graça nos invade, não há como fazer jeitinho ou encontrar o mecanismo para justificar o meu pecado, porque a graça de Deus me faz viver longe do pecado. Amém? Se não tivermos consciência disso, viveremos no pecado, como se o pecado fosse coisa normal. E todo tipo de pecado. Talvez olhemos alguns com mais gravidade, isso é normal como seres humanos. Nos assustamos. Hoje nós temos encontrado pessoas que estão fragmentando o que é pecado. E trago um que tem sido muito bombardeado, já foi nos dias de Paulo. Isso não é coisa dos nossos dias não, irmão. Isso é dos dias de Paulo. A questão da imoralidade sexual. Isto lá nos dias de Paulo, estamos falando de quase 2000 anos atrás. As pessoas já estavam vivendo a imoralidade e tentando fazer com que a igreja vivesse isto. Isto não é possível. E por não ser possível, há dois caminhos que quem quer isto deve viver e entender. Primeiro, deve morrer para o pecado, e esta sensação ou este sentimento do pecado, da imoralidade, morrer com Cristo em você. Segundo, é você não fazer parte desta graça que é transformadora. É pesado isso, mas a palavra de Deus não me deixa falar com muita facilidade. Esses dias Cida me disse: amor, de vez em quando você bate com perna de 3 na Bíblia, com a Bíblia. Mas eu encontro Jesus o tempo todo falando a verdade, e a verdade dói, por isso que machuca. E não há como encontrar um jeitinho para a imoralidade da sexualidade. Seja sexo fora do casamento, seja sexo antes do casamento, e seja sexo pessoas do mesmo sexo, achando que isso é normal. Jovens, achando, olha, eu sou de outra geração, pastor. Você está com quase 60 anos, a geração é outra. A palavra me diz que essa palavra não muda em tempo algum. E se esta palavra não muda, a graça que me alcança me faz morrer para o pecado, para viver para a graça e o poder do Senhor. Viver em Cristo é morrer para o mundo. E morrer para o mundo é matar a minha carne, é matar a minha vontade, é matar a minha visão, é matar aquilo que eu talvez mais goste, mas não agrada a Deus. Logo, se viver em Cristo é morrer para o mundo, morremos para viver. Esse é o ato que vivemos no batismo, e Paulo vai dizer isso à igreja de Roma. Quando vocês foram batizados, vocês estavam declarando morte para o mundo, vida em Cristo, vida espiritual. Paulo, que é um grande exemplo para todos nós, inclusive para mim,
Talvez eu não seja 0,00001 de exemplo do que Paulo foi. E nem tenho a pretensão de ser. Se eu conseguir chegar a ser 0,001 de Paulo, já estou me considerando satisfeito. Sofrer chicotadas, açoites e voltar e pregar o Evangelho. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 2, verso 20: não mais eu, vou ler o texto todo, fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida, podemos ler essa parte? A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amado, compreenda isto. O sacrifício de Jesus na cruz foi por um todo. O mundo é espiritual, mas também o seu corpo está envolvido nisto. Por isso a minha palavra hoje é de que precisamos mortificar a nossa carne, mortificar os desejos humanos. Paulo traz nesse texto a luz de que somos vivos pelo poder de Cristo, não é pela nossa força. Aqui compreendo que não há possibilidade alguma de viver uma vida onde eu quero, longe daquilo que Deus quer. Não há conflito, irmão. Não há conflito entre aquilo que Deus quer e aquilo que eu quero. Não é conflito, não. Eu simplesmente, movido pelo Espírito, movido pela graça, abro mão da minha vontade para que a vontade de Deus seja feita. Você já viu morto andando? Você já viu morto ter vontade? Não. Paulo vai tratar de que se somos mortos no mundo espiritual para o pecado, não podemos viver no pecado, andar no pecado, porque fomos mortos pela graça, pelo poder de Deus que habita em nós, pelo agir do Espírito, pois é o Espírito que nos convence de tal pecado. Quem tem encontro genuíno com Cristo precisa ter atitudes que provem a transformação de estar morto para o pecado. Isso significa o seu comportamento em casa, o seu comportamento na escola, o seu comportamento na faculdade. Deixa eu te dizer uma coisa: aonde você estiver, no trabalho, na igreja, em casa, na rua, jogando bola em todo lugar, você é morto para o pecado. Não existe como viver uma vida dúbia. Ou você está morto, ou você está vivo. Se você está morto para o pecado, não viverá no pecado. Mas se você vivo está no pecado, presta atenção nisso. Se você está vivo no pecado, você não está vivo na graça. Você consegue compreender o que eu estou dizendo para você? Se você está vivo no pecado, você não está vivo na graça. Por isso não há como viver uma vida dupla. Não há possibilidade. Você pode estar na igreja, você pode fazer todas as atividades e não ter experiência de estar morto para o pecado. Essa experiência da morte não é opcional, porque se movidos pelo Espírito Santo, um arrependimento, ela não é opcional. Eu não quero matar esse meu desejo. Quando Cristo morreu na cruz, Ele morreu para que tivéssemos o perdão do pecado. Então, se eu sou morto para o pecado, eu preciso viver para a graça e pela graça. E Paulo vai declarar isto com muita propriedade à igreja de Roma. Não dá para viver assim, porque precisamos andar pela graça de Cristo. Esse poder da cruz é o poder do sangue de Jesus que promove a transformação em nós.
E uma vez transformados, as nossas atitudes são atitudes da graça. O nosso comportamento é comportamento da graça. Cristo venceu a morte para que a vida fosse a mim e a você outorgada. Em Romanos 6, 9, que nós acabamos de ler esse texto, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não mais tem domínio sobre ele. Significa que o pecado não pode ter domínio sobre mim. Eu preciso ter e ser dominado pelo Espírito, por esta graça poderosa, por esse agir impressionante e poderoso do Senhor. Tantos louvores que nós cantamos, eu não sei se você, ao cantar, presta atenção no que canta com as letras. Poderoso Deus que me perdoou, que Ele vive, Isso tem que ser a nossa prática de vida. Jesus venceu a morte para que eu e você e todos aqueles que se arrependam, tenham vida. Por isso nós declaramos que somos vencedores, e somos vencedores por causa do poder que em nós opera. E o poder que em nós opera deve ser, por arrependidos do pecado, o poder do Espírito Santo. Mas eu quero dizer uma outra coisa, que se você não estiver sendo dominado pelo Espírito Santo, você será dominado pela sua própria vontade. E se dominado pela sua própria vontade, você será dominado pelo pecado. E se é dominado pelo pecado, quem tem o domínio da sua vida é o inimigo das nossas vidas. Pastor, o que é isso? No dia de ceia. Mas é verdade. Ser vencedor significa vencer no mundo espiritual. A morte é necessária para que o homem viva através do poder de Cristo. Essa é a maior luta que temos a partir da nossa conversão. Combate ao pecado. Uma luta constante para não pecar. Morrer, amados, é abrir mão do eu. E eu quero dizer para você que não é fácil. E por favor, não me exclua deste contexto, pois a luta que você tem no mundo espiritual é a mesma minha. O problema é que a falha do líder, olha, ainda é pastor, e ainda é como se eu fosse imune, mas eu sou igual a você. Ele tem que compreender, e assim vai, por causa do sentimento, todos nós. Não sou infalível, e nunca disse que sou. Mas a compreensão deste abrir mão do eu é uma luta diária, onde eu tenho contra mim mesmo, e você tem contra você mesmo. Essa é a luta que precisamos entender que estamos nela, e pelo poder do sangue sermos vencedores. Desde o jardim do Éden, o homem tem lutado muito. Quantas vezes você já parou e perguntou a você mesmo, e se Eva e o homem Adão não tivesse pecado, como é que seria a humanidade? Creio que você já perguntou isso umas 200 vezes à sua mente, principalmente quando as coisas vão dando tudo errado. Mas por que isso? Desde o jardim do Éden, desde a queda, o homem tem sofrido. Se você acompanhar as histórias bíblicas e as nossas lições da escola bíblica, que já fomos de Gênesis a Apocalipse, estudando e não cansamos de estudar, você descobrirá que desde então o homem tem lutado. Adão e Eva passaram a lutar. Esses dias eu estava a pensar sobre Adão e Eva, quando Caim matou Abel. Acho que aqueles dois entraram num sentimento de culpa. Deveria procurar um psicólogo, um terapeuta.
eles devem ter perguntado para eles mesmos: o que nós fizemos? O que nós causamos à nossa família? Que trauma agora vamos carregar? Então, desde então, essa luta contra o eu é muito grande. E você repare que foi a luta do eu com Caim e Abel. Não era a luta do ele, era eu. Por que que eu não fui aceito? Porque a minha oferta não foi aceita. Porque eu não fui. Porque eu. Ah, ele foi, então tem que eliminar. Porque ele é eliminado, eu sou. Então, desde o jardim do Éden, a luta de morrer o eu é grande. O morrer do eu compreende o sacrifício de Cristo. E essa declaração de Jesus antes de ir para a cruz é tremenda, porque ele faz uma oração: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, Pai, eu estou matando o meu eu estou morrendo no meu eu, para que a tua glória se manifeste. Todos os dias eu preciso matar o meu eu. O problema é que eu não quero matar o meu eu quero matar o teu. Porque matar o meu é muito difícil, matar o teu é mais fácil. Romanos 8, 10 a 15, nós vamos compartilhar essa palavra. Paulo vai declarar: mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, mas por meio do seu espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se o Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Este espírito que habita em nós é espírito de vida, e somos triunfantes em Cristo. Morrer o meu eu é ser vencedor, e a glória de Cristo se manifesta em nós e através de nós. Mateus 16, 24 a 26, eu quero ler com você também este texto. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Por isso, morrer o eu não é opcional. Morrer o eu é ação de Deus em minha vida. Quando o meu eu morre, o império das trevas é derrotado em minha atitude, em minha declaração. Somos pertencentes ao reino da vida, amém? Somos pertencentes ao reino da vida, porque o meu eu está morto, eu morri para viver. E por causa disso, pertencente ao reino da vida, eu tenho parte no reino do amor, eu tenho parte no reino da misericórdia, eu tenho parte no reino espiritual. Se o nosso eu morreu, somos fortes pelo agir do Espírito Santo que nos direciona, que habita em nós, que nos guia e que exorta a uma vida de santidade, vida de compromisso. Os valores da palavra que nos traz vida
são inegociáveis. Quero ler mais 2 textos com você. Hebreus 10, 38 e 39. Mas o meu justo viverá pela fé. Podemos ler juntos, irmãos? Essa palavra é forte, né? Podemos ler juntos? Mas viverá pela fé. E se retroceder, nós, porém, amém? Nós não retrocedemos. Nós não viveremos no pecado, nós morremos para o pecado. Morrer para viver é seguir o Mestre em sua jornada, nos seus ensinos, no seu propósito. Morrer o meu eu significa manter um relacionamento vivo, real e genuíno com o Espírito Santo. Quero concluir dizendo: a morte pode parecer algo muito ruim. Quando a gente fala de morte, é um sentimento ruim, separação. Na condição de pastor, creio que eu já fiz mais sepultamentos do que casamento. Creio que fiz muito mais sepultamento do que até mesmo nascimento, apresentação de crianças. E é sempre um momento muito difícil. Eu estive agora recentemente, acho que há 8 dias ou 15 dias atrás, sepultamento da esposa de um amigo, jovem, 54 anos, a sua esposa, 3 filhos. E ele disse no sepultamento, o texto que a Bíblia diz, ele agradecendo a todos que estavam lá, era uma multidão de adolescência, junto com o pessoal do Novo Som, que estávamos lá. E ele disse: é muito melhor estar numa casa de luto do que numa casa em festa. Porque na casa em festa, todos querem estar, mas no luto, só os amigos chegam. A morte pode parecer algo muito ruim, quando pensamos na separação física que viveremos das pessoas que amamos. Talvez a gente não esteja, eu não citei isso aqui hoje, nem um pouco preocupado com o que a Síria e a Turquia estejam vivendo, porque nós não conhecemos ninguém lá. Mas basta ter um familiar nosso lá, para que o nosso sentimento venha à flor da pele. Mas eu quero dizer para você que muito mais do que aflorar o sentimento pela morte física, deve ser pela morte espiritual. Você já parou para poder pensar quantos dos seus familiares deixarão de morar com você no céu, porque eles não querem morrer para o mundo, não querem abandonar o pecado, não querem abandonar a vida torta, e alguns conhecem a palavra. Aliás, alguns já foram até parte de igreja. Aliás, alguns possivelmente já estiveram até pregando no altar. Aliás, alguns já tiveram atividades no altar. E hoje não tem vida, porque morreram espiritualmente. E quando morre, fede. Por isso a gente ouve tantas críticas de pessoas afastadas da própria igreja. Algumas nem procuram outra igreja, simplesmente se afastam, porque estão mortos, não estão vivos. A maior certeza da glória que viveremos está em Cristo Jesus, quando Ele voltar e julgar a sua igreja. Não alcançaremos o céu como morada eterna, sem que tenhamos passado pela experiência de morrer para Cristo, e por Cristo, e pelo poder de Cristo. É necessário morrer para viver. Vou repetir. É preciso morrer
para viver. Que Deus, o Senhor, nos ajude na caminhada de morrer para o mundo e de viver para Cristo, o nosso Deus, o nosso Senhor. Que Ele, tão somente Ele, nos abençoe nesta manhã e que sejamos aptos de viver, porque morremos, e de morrer para vivermos. Que o Senhor trabalhe em nós. Vamos orar e em seguida quero já convidar os diáconos, diaconisas, os pastores presentes para estarem comigo aqui no altar, para ministrarmos a ceia. A equipe logo em seguida também virá para cantar. Senhor, a Tua palavra foi pregada e eu te peço, ó Deus, como te pedi desde quando preparei este sermão, que eu seja simplesmente canal de bênção para os meus irmãos, como a Tua palavra foi bênção para mim mesmo. E Pai, eu quero morrer para viver. E eu sei que ainda há coisas em mim que precisam ser mortificadas. E eu quero te pedir que me ajude. Da mesma forma que eu te peço, eu quero que meus irmãos aqui em casa tenham este mesmo sentimento. E que juntos possamos mortificar a carne para que o Espírito viva. E o Espírito vivendo, vamos viver em unidade, vamos viver em amor, vamos viver em lealdade, para com a Tua causa, que é maior que nós. Eu oro e agradeço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Vamos com a equipe, com os diáconos, viver esse momento muito especial. Quero só, enquanto a equipe vai se aproximando, já antecipar a minha fala. Quem deve participar da ceia? Aqueles que são batizados e estão em plena comunhão com Deus, estão em comunhão com a sua igreja. Estes estão aptos a viver esse momento especial de ceia, desejando, Deus, que todos aqui e em casa estejam aptos a experimentar essa obra maravilhosa do Senhor sobre nós. Nós vamos cantar com a equipe louvores quando estivermos distribuindo os elementos. Oh Deus,
Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, tua glória o céu encheu. Nada irá nos separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, ó Deus, estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá nos Algum irmão ficou sem receber os elementos? Levante a mão que os diáconos farão chegar a você. Todos que receberam, glória a Deus. Lucas, ele registra no capítulo 22, verso 19, assim: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu, lhe dizendo:
Isto é meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. O que quero apenas destacar em segundos: fazei significa que devemos fazer sempre, em memória, relembrar todo o sacrifício de Cristo, para que possamos morrer como Ele, para viver como Ele. De posse do pão, convido a todos a comerem em memória a Jesus. Comamos todos. Como o próprio mestre disse: este é o meu cálice, a nova aliança no meu sangue, derramado por cada um de vós. Esse sangue que nos purifica, esse sangue que nos dá força para morrer para o mundo e viver para Cristo todos os dias. Meu irmão, se você está tomando parte desse momento, é porque você morreu para o mundo. Você morreu para o mundo. Você pode dar amém? Você morreu para o mundo. Não aceite menos que isso. Morto para o mundo, vivendo para Cristo. Bebamos todos em memória ao nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça salvadora do seu Filho e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a PIB Santa Cruz e sobre todo o Israel de Deus na terra, desde agora e para todo sempre. E o povo de Deus diz: amém. Os diáconos deixarão aqui o altar. O pastor João vai sair com 2 diáconos, enquanto a equipe vai ministrar esse último louvor, e em seguida vamos para a escola bíblica dominical. Os avisos os irmãos receberão nos grupos de membros e também hoje à noite. Vamos colocar em pé, terminar cantando o hino 157 do Inário para o Culto Cristão, Quando Deus Fizer Chamada. Quando Cristo a trombeta lá do céu manda tocar, quando o dia majestoso amanhecer e os gemidos desta terra meu Jesus vier buscar e fizesse então chamada, lá estarei. Quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, lá estarei. Neste dia glorioso, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os salvos triunfantes um saudade no porvir e fizesse então chamada, lá estarei. Quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, lá estarei. Viverei então para Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, lá estarei. Se
se sente em oração silenciosa, vamos ouvir o pós-lúdio e em seguida vamos para a nossa classe. Por favor, aguarde só o pós-lúdio.